Dizem que o Curupira ainda protege essa mata e que ninguém entra aqui e sai do mesmo jeito. Essa história começa muito antes de qualquer câmera ser ligada, muito antes de qualquer trilha aberta ou placa avisando perigo. Começa com relatos sussurrados, com histórias contadas em voz baixa ao redor do fogo, com gente que jura que viu, mas que prefere não falar muito sobre isso, porque na floresta nem tudo gosta de ser lembrado. Existe um trecho de mata onde os moradores simplesmente não entram. Não é por falta de curiosidade, nem por preguiça. É medo mesmo. Um medo antigo, herdado, passado de pai para filho. Eles dizem que ali a floresta observa, que ali os passos se confundem, os sons enganam e o tempo parece funcionar diferente. Alguns chamam de superstição, outros chamam de respeito, mas todos conhecem um nome que ronda esse lugar: Curupira. O Curupira não é apenas uma lenda bonitinha dos livros escolares. Para quem vive perto da mata, ele é um aviso, um limite, um guarde. Dizem que ele tem cabelos vermelhos como fogo, dentes afiados e principalmente os pés virados para trás. Não como um detalhe curioso, mas como uma armadilha. Quem tenta seguir seus rastros acaba andando em círculos, cada vez mais fundo, cada vez mais perdido. E quando percebe, já é tarde demais. O mais estranho é que quase todas as histórias começam do mesmo jeito. Alguém entra na mata com uma intenção simples: caçar, explorar, cortar madeira, provar que a lenda não passa de invenção. E no começo, nada acontece. O silêncio é normal, os sons são comuns, mas aos poucos, algo muda. O ar fica mais pesado, os pássaros somem. O vento parece carregar um sussurro que não dá para entender. É nesse momento que muitos dizem sentir que estão sendo observados. Há relatos de pessoas que caminharam por horas e de repente deram de cara com um mesmo tronco, a mesma pedra, a mesma árvore retorcida. O relógio marca um horário impossível. A bússola gira sem parar. Alguns contam que ouviram risadas curtas, quase infantis, misturadas com um som seco, como galhos quebrando atrás deles. Quando viravam, não havia ninguém, apenas marcas no chão. Marcas estranhas, pegadas que pareciam apontar para o lado errado. Um dos relatos mais repetidos é de um homem que entrou na mata achando que conhecia cada trilha. Ele havia crescido ali, já tinha entrado dezenas de vezes. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Ele disse que ouviu alguém chamando pelo nome dele. Uma voz fina, distante, mas muito clara. Quando respondeu, a floresta ficou em silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum pássaro, só o próprio coração batendo alto. Demais. Ele tentou sair, mas quanto mais andava, mais a mata parecia se fechar. Os caminhos sumiam, as árvores ficavam mais próximas. O chão parecia inclinado, mesmo sendo plano. Em determinado momento, ele encontrou pegadas frescas. Pensou que fossem de alguém da região e decidiu seguir. Só depois percebeu o erro. As pegadas estavam viradas para trás. Cada passo o levava para mais longe da saída. Quando finalmente conseguiu sair da mata, já estava anoitecendo. Ele jurava que tinha entrado de manhã. Estava desidratado, arranhado e em choque. Nunca mais voltou. Quando perguntaram o que ele viu lá dentro, ele só respondeu uma coisa: a floresta não queria que eu estivesse lá. Há quem diga que o Curupira não mata, ele pune. Ele confunde, ele ensina. Pessoas que desrespeitam a mata voltam diferentes. Algumas nunca mais caçam.
outras largam o machado, algumas simplesmente se mudam, como se tivessem entendido um recado que não pode ser explicado em palavras. Mas nem todos voltam. Existem histórias que não têm final. Pessoas que entraram e desapareceram. Buscas feitas por dias, grupos inteiros, procurando e encontrando apenas objetos pessoais, largados no chão. Uma bota, um chapéu, um facão fincado em um tronco, como se alguém tivesse parado no meio do caminho e simplesmente sumido. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas a mata fechando tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Alguns mais céticos dizem que tudo isso pode ser explicado. Desorientação, hipotermia, animais, falta de preparo. Mas então vem a pergunta que ninguém consegue responder. Por que tantas histórias são tão parecidas? Por que os mesmos detalhes? A voz chamando, as pegadas ao contrário, o tempo distorcido, o silêncio absoluto. Antes de tudo, dá errado. Há também relatos de crianças que dizem ter visto um menino de cabelos vermelhos correndo entre as árvores, rápido demais, rindo. Sempre de longe. Quando os adultos chegam ao local, não encontram nada além de um cheiro forte de terra molhada e folhas esmagadas. As crianças não parecem assustadas, parecem advertidas. Dizem que o curupira aparece quando a floresta está ameaçada, quando há caça excessiva, quando árvores antigas são derrubadas, quando o fogo chega perto demais. Ele não precisa ser visto, basta ser sentido. Um desconforto súbito, um arrepio que sobe pela espinha, uma sensação clara de que você não deveria estar ali. E talvez o mais inquietante de tudo seja que essas histórias não estão presas ao passado. Elas continuam acontecendo. Pessoas ainda se perdem. Sons estranhos ainda são ouvidos. Trilhas ainda mudam de lugar. E sempre que alguém tenta investigar demais, algo dá errado. Equipamentos falham. Gravações somem. Baterias descarregam do nada, como se a própria floresta decidisse o que pode ou não ser levado para fora. Há quem acredite que o curupira não seja um ser físico, mas uma manifestação da própria mata. Uma consciência antiga, um mecanismo de defesa. Outros juram que já o viram claramente, de pé, observando, antes de desaparecer entre as árvores, em um piscar de olhos. Olhos brilhantes, sorriso estranho, pés invertidos. A verdade é que ninguém consegue provar que ele existe, mas também ninguém consegue provar que não existe. E enquanto a floresta continuar de pé, enquanto houver lugares onde o ser humano não manda, essas histórias vão continuar surgindo. Porque talvez algumas lendas não tenham sido criadas para entreter. Talvez tenham sido criadas para proteger. Agora a pergunta que fica é: quantas dessas histórias são apenas coincidência? E quantas são avisos que insistimos em ignorar? Se você estivesse diante de uma mata dessas, entraria só para provar que é mentira? Ou daria maior volta ao ver pegadas que não fazem sentido? Se você já ouviu alguma história parecida, se conhece algum relato da sua região, ou se acredita que o curupira ainda protege as florestas até hoje, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você pensa sobre isso. E se você gosta de histórias assim, que misturam lenda, mistério e relatos que não têm explicação, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque existem muitas outras histórias que ainda não foram contadas, e algumas delas preferiam continuar escondidas na mata.